Olá, boa noite. Nós estávamos aqui já transmitindo, mas não estava transmitindo, né? Porque não estava ao público, estava privado. Então perdoe-nos, tá bom? É questão é que eu sou velho e já Eu sou jovem. tenho dificuldade com essa tecnologia. Mas começando novamente, é bom tê-lo conosco. Nós esperamos que você aprecie a palestra dessa noite, que vai falar sobre compulsão e obsessão. Né? Até que ponto é positivo, se é que tem algum ponto positivo, quais os prejuízos, o que fazer, como lidar, tudo isso é importante, tá bom? Então vamos conversar, mas vamos primeiro orar, tá bom? Feche os seus olhinhos, vamos orar, pedir a presença do Pai Celestial. Papai querido, muito obrigado pelo dia, muito obrigado por nos ajudar a resolvermos aqui o problema da transmissão. Esperamos que agora o Senhor possa também usar a Gilma para que ela fale ao nosso coração e nos ensine um pouquinho mais sobre como termos saúde mental, saúde emocional em todas as áreas, como cuidarmos de nós mesmos para sermos sempre seres equilibrados, o que nos trará alegria e trará alegria para aqueles que nos cercam também. Amém. Então abençoa a Gilma e a todos que nos assistem e aqueles que assistirão mais tarde. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa palestra, que Deus abençoe. Parece que agora vai dar certo, né? Eu espero que dê, né? Nós já tínhamos começado, né? Mas deu assim um probleminha, a gente acabou tentando fazer pelo computador, não deu, aí tivemos que fazer pelo celular mesmo, né? O celular já viu, né? O celular é sempre uma caixinha de surpresa, né? Mas muito bem, o tema de hoje é transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, assim, como lidar com esse problema que está debaixo da ansiedade? É um problema assim muito sério que acarreta uma grande parte da população, né? Muitas pessoas sofrem, de 2 a 4% da população até 30 anos já manifestam os sintomas do toque. E o que vem a ser toque? Qual a diferença entre transtorno obsessivo compulsivo e transtorno de ansiedade compulsiva? Existe a diferença entre eles? Existe sim, né? Existe uma diferença, é uma diferença pequena, tá? Não é uma diferença muito grande, mas ela existe e vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre ela, tá bom? Então, eu já tinha começado a falar, mas a gente volta de novo, porque só eu que estava aqui fazendo só pra mim. Então, agora eu vou dividir com vocês, tá bom? Então, esse transtorno de personalidade obsessiva, tô toda hora pausando aqui, acho que vai ter que ligar. O problema é esse aqui, ó, o carregador. O transtorno de personalidade, ele é um jeito de ser da pessoa. Então, é um jeito de ser, digamos assim, sistemático, perfeccionista, muito organizado, que a pessoa tem um sofrimento emocional muito grande, né? A pessoa sofre muito com esses sintomas e ela se angustia e fica sempre, às vezes desde pequena. Então, o transtorno da personalidade é um jeito de ser que a pessoa leva isso por toda a vida. É um jeitinho dela ser. Já o TOC, que é o transtorno da ansiedade obsessivo-compulsivo, esse já tem sintomas mais graves, né? Já tem as compulsões e as obsessões, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, antes de falar no geral, né, eu quero dizer para vocês, então, qual é a diferença entre eles, tá? Vou deixar aqui meu papel. Então, olha o que o DSM-5 diz, que é o Manual Diagnóstico das Estatísticas e Transtornos Mentais, né? Ele diz assim, que é uma preocupação por organização, perfeição, é um controle mental importante, né? Que a pessoa fica de forma inflexível, pensando sempre naquilo, né? O que incomoda tanto ela, né? Ela às vezes fica presa a detalhes, né, a trivialidades, as regras extremas, né? Ela tem dificuldade de curtir aquilo que ela está fazendo, né? Ela não consegue curtir aquilo com facilidade, ela fica sempre angustiada com
com aquele pensamento e com aquele comportamento. Já o toque é algo mais crônico, é homogêneo, ele é mais pontual e mais grave. Então, a diferença entre o transtorno da personalidade obsessiva compulsiva e o toque, que é o transtorno da ansiedade obsessiva compulsiva, qual é a diferença? É que um é mais suave, o outro é mais grave, o toque é mais grave, ele é crônico e ele tem as compulsões e as obsessões. Aí você pode pensar assim, tá, mas o que é obsessão e compulsão? Qual a diferença? Eu tô vendo aí a Judite, o Basílio, a Amanda, tem uma galera bonita aí nos assistindo, nos acompanhando. Bom, as obsessões são pensamentos, ideias, que invadem, ou imagens, né? Pode ser ideias, imagens, pode até ser um som, pode ser também algo que ela vê. Então isso entra na cabeça dela e ela fica pensando, a pessoa não tira aquilo do pensamento, aquilo fica incomodando de manhã, de tarde, de noite. A pessoa não come bem, não dorme bem, ela não curte a vida dela porque ela fica sempre incomodada com isso. Oi, Aline, a minha vizinha tá aí nos acompanhando. Um beijo, Aline. Então, essas obsessões, elas incomodam demais. Esse pensamento, ele é invasivo. Interessante que quem tem toque, ele percebe que esse pensamento não é saudável. Ele percebe que esse pensamento é esquisito, que ele não é, digamos assim, não é saudável, que isso vem da cabeça dele, que não é um motivo real, né, para ele sentir aquilo. Então, incomoda muito as pessoas, incomoda demais, porque ela pensa assim, nossa, mas o que tá acontecendo comigo? Eu tô doida, eu tô ficando louca, né? Porque esse pensamento é um produto mental, né? Então, esse sentimento que vem na cabeça dela, esse pensamento, essa ideia, ou essa imagem, ou esse som, ela sabe que não é real, ou que se é real, aquilo é demais, é exagerado, é exacerbado, e isso incomoda muito ela, né? Incomoda muito. E às vezes, esse pensamento, ele vem a partir de um som, uma música, uma palavra que ela ouviu, pode ser uma imagem de um filme, pode ser assim uma preocupação que ela tem com o filho, né? Sabe? De repente vem aquilo e começa a incomodar e não sai mais da cabeça dela, né? Aquele pensamento. As compulsões, diferentemente, ela já é um comportamento. Então, a obsessão é um pensamento e a compulsão é um comportamento. Então, primeiro ela pensa em algo que invade a cabeça dela e fica lá, e depois ela começa a ter um comportamento para aliviar esse incômodo da mente. Então, de repente, digamos que a obsessão dela é por contaminação. Aí ela começa a pensar, eu vou ficar doente. Eu vou ficar doente, eu vou ficar doente, eu vou ficar doente. Então ela fica com isso, nossa, eu vou ficar doente se eu morrer, eu vou ficar doente, eu acho que eu tô com esse vírus aí, com esse coronavírus e não sei o quê. Então isso fica na cabeça, martelando. Só que aí, isso incomoda tanto, que aí ela começa, aí ela pega o gel, aí ela toma o remédio, entende? Ela tem um comportamento para ajudar a aliviar essa obsessão, esse pensamento que invade. Então, a compulsão, ela tem como objetivo aliviar a ansiedade. E às vezes as pessoas se sentem aliviadas quando elas fazem alguma coisa. Mas existem, assim, vários tipos de toque, né? Nós, infelizmente, perdemos um bom tempo aí da nossa live, mas assim, não tem problema, a gente passa um pouquinho, né? Então, eu vou falar de 5 tipos de toque, né? Que a gente normalmente apresenta. O primeiro é o de contaminação e limpeza. Então, invade o pensamento da pessoa de que ela vai ser contaminada por germes, bactérias, né? E que ela pode pegar, se ela tocar numa superfície, numa pessoa, se ela respirar um ar, ela vai ser contaminada com algum vírus, com alguma bactéria, com alguma doença. Ela acha que se ela encostar o cabelo em algum lugar, então são pessoas que não cumprimentam, que têm dificuldade. Então imaginem essa pessoa
hoje com o coronavírus, né? O quanto ela está incomodada, né? E incomodada, mas ao mesmo tempo ela se sente assim comum entre todo mundo, né? Porque tá todo mundo com álcool gel. Só que assim, quem tem o toque por contaminação tá pior do que quem não tem. Então, assim, são pessoas que estão constantemente carregando lenço, carregando álcool, carregando sabonete, toalha, né? Ela não encosta em nada, ela não encosta nas maçanetas, nas tomadas, nas pessoas, né? Eu atendi um rapaz que ele tinha medo de ser contaminado, então ele não tocava, não cumprimentava as pessoas, porque ele tinha medo de pegar um germe, né? Uma bactéria e adoecer até morrer. Então, imagine o quanto essa pessoa sofria. Já as crianças, você pode pensar, mas será que as crianças também podem ter o toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo por contaminação e limpeza? Sim, pode sim. Essas pessoas podem desenvolver isso e o que acontece com elas? Normalmente aparece por volta de 22, 24 meses de idade, isto é, 2 anos. E nesse período a pessoa começa a ter um nojo por sujeira, sabe? Ela não pisa, às vezes, nos lugares, e as crianças, né, ela não encosta, não, tá sujo, então ela não encosta nos brinquedos, porque alguém babou, ela tem nojo, ela tem vontade de vomitar, as crianças, né, quando são pequenas. Então, aí você pode, mas toda criança, às vezes, tem, sim, as crianças, elas passam por elas treinam a mente, né, com várias coisas, mas quando ela se detém muito nesse assunto, que ela tem muito nojo de sujeira, tem uma aversão, né, a tocar nas coisas com medo de ficar doente, isso não é saudável. As crianças normalmente não se preocupam tanto com isso, né, com sujeira, né? E é normal as pessoas se sentirem melhor quando elas tomam antidepressivos, tá? Então é comum, os antidepressivos fazem bem. O segundo tipo de toque, o mais comum aí, um dos grandes, né, é a dúvida e a verificação. Então, são aqueles pacientes que têm medo de se ferirem, né? Então, eles têm medo de se machucarem ou de machucarem alguém. Então, eles ficam sempre com medo. Eu tenho medo que alguém morra, né, que alguém seja machucado. Então, ele tem medo fica checando se o gás está fechado. E ele também pode, por exemplo, ter medo de que algo prejudique um familiar, então ele fica sempre verificando se a maçaneta tá fechada, se a porta tá trancada. Então, aquele tipo de pessoa que levanta 5, 6 vezes à noite para verificar se a porta tá fechada, se a luz tá apagada, se o gás tá desligado, né? Então, assim, a gente percebe uma preocupação excessiva com isso, né? E, normalmente, essas pessoas têm medo de que aconteça uma desgraça na casa dela, com algum familiar. Então, o terceiro tipo de toque, né? O terceiro tipo é o pensamento repugnante. Pode ser agressivo ou sexual ou blasfemos, né? Então, assim, como assim? São pessoas que têm pensamentos de agressão. Ela começa a vir na cabeça dela, né? A obsessão eu preciso, eu podia bater em fulano. E se eu machucar meu filho? E se eu machucar meu marido? E se eu me machucar? Ou vem pensamentos obscenos também, né, na área sexual, vem xingamentos, palavrões, né, às vezes vem palavrões na cabeça da pessoa, ela fica sempre pensando palavrões assim, xingamentos, né, na cabeça dela. É claro, gente, que esse sintoma pode também estar presente com os esquizofrênicos, né, a esquizofrenia, um dos sintomas da esquizofrenia é um pensamento invasivo também, mas aqui nós estamos falando, tem que ter tanto a obsessão como a compulsão também, tá? O esquizofrênico não tem esse grupo, né? Essas duas coisas, ele tem obsessão, mas não tem, às vezes, a compulsão, esse comportamento. Então, assim, normalmente essas pessoas, elas ficam com medo, né, de que elas ficam confinadas, presas nesse pensamento de que alguma coisa ruim, um ferimento, uma coisa, um machucado vai acontecer com ela, né, ou algo sexual ruim vai acontecer com ela,
né? Então a terapia comportamental cognitiva normalmente funciona bem e às vezes os antidepressivos têm um resultado muito bom com pacientes que têm esses pensamentos repugnantes, aversivos, né? Assim, meio de nojo, né? De alguma coisa. É possível que as pessoas tenham isso com relação, por exemplo, à parte sexual também. Ela pode ter nojo, achar que tem algo sujo, contaminado ali, né? Então isso pode prejudicar bastante nos relacionamentos. Outro tipo de toque é o de simetria e de ordem. Eu creio que esse é o mais comum, né? As pessoas, ele tem toque, né? Por quê? Porque ele gosta de tudo simétrico, organizado, né? Ele conta tudo, ele organiza os lápis na cor, ele coloca as camisas na ordem, os talheres, né? Virados sempre para um lado, para o outro. Então, assim, são pessoas muito sistemáticas, né? Sistemáticas com ordem, com contagem. Normalmente são pessoas extremamente organizadas. Mas é possível alguém com toque ser desorganizado? Sim, ela pode ter momentos de desorganização e sentir uma angústia imensa, né? E achar que alguma tragédia vai acontecer com ela porque está tudo desorganizado. Uma criança pode apresentar esses sintomas, tá? Ele pode ter, por exemplo, por volta de 2 anos, uma mania de organizar todos os brinquedinhos. Aí você pode falar, mas isso não é ruim. As crianças, elas gostam de colocar tudo dentro do cesto, dentro do carrinho. Isso não é ruim, tá? Não é ruim com limites. Mas se a criança fica horas brincando só em organizar os brinquedos, colocar tudo encaixado um no outro e não brinca de outra coisa, né? E passa tempo excessivo, exacerbado fazendo isso, significa que ela já está dando pequenos sinais de toque, tá? Então, quem tem a criança que apresenta isso, é importante que o pai troque esse brinquedo, o monta-monta, com, por exemplo, um brinquedo de massinha, né? Ele pode colocar um brinquedo, por exemplo, de rasgar, um brinquedo com sujeira, né? Que lembra sujeira. Aí você pode, que horror! Sim, argila, massinha de modelar, é ótimo para crianças que têm traços de toque. Você dá para ela e ela vai, né? Primeiro com coisas coloridas, depois você dá argila e ela tem a sensação que está mexendo assim com coisa suja. Isso vai ajudar bastante essa criança a lidar com esse medo da contaminação, dos germes, da bactéria e até da simetria também. Agora, um tipo de toque muito grave mesmo, é o de acumulação compulsiva, né? Algumas pessoas chamam de colecionismo, né? Mas isso assim, um jeito mais... Os ricos a gente diz que ele coleciona, né? Digamos assim, pessoas com menos recursos, elas são acumuladoras, né? Acumulam animais, acumulam jornais, acumulam caixas, acumulam coisas quebradas, coisas inúteis, né? Guardam coisas que não vão usar, que não usam, guardam coisas que não têm utilidade nenhuma, que não serve. Aí você pode dizer assim, mas eu tenho lá em casa uma coisa que eu não uso, mas eu tenho um carinho tão grande por ela. Então, isso não é um sinal de toque por acumulação, não é. É um sinal de que você tem um afeto, algo, um carinho por aquele objeto, é diferente, né? Então, o toque por acumulação, ele pertence ao toque, mas agora o último DSM-5, que saiu há pouco tempo, ele já separou, né? Ele separou isso. Quando eu me formei, isso fazia parte do toque, por isso que eu coloquei aqui. Mas agora já existe um espaço no DSM só para tratar do transtorno, o DSM-5, né, ele chama de transtorno de acumulação, tá? Mas a gente pode ainda colocar junto com toque. Eu já atendi um paciente com toque, assim, de acumulação muito grave. Esse paciente, ele fazia isso constantemente, ele tinha na casa dele, assim, ele não tinha nem espaço para entrar, para sentar, o sofá era cheio de caixas, tinha coisas, embalagens guardadas pela casa inteira. Então, vocês imaginam o quanto isso prejudicava no relacionamento, né, dessa pessoa, em receber visitas, né, nos relacionamentos familiares, o quanto isso era
prejudicial para toda a família. Né? Então, se você conhece alguém que tem esse transtorno por acumulação, é importante que você leve essa pessoa para ser avaliada por alguém, né? Para ser, digamos, atendido por alguém. Existe ainda um subtítulo, né? um subtópico, né? Do transtorno obsessivo-compulsivo que está relacionado a tiques, né? A síndrome de Tourette, né? Que é Tourette são tiques, né? Que a pessoa faz com a mão, com o cabelo, né? Com a orelha, né? A pessoa passa a mão no nariz, sei lá, são tiques que a pessoa tem, às vezes é no ombro, né? Às vezes ela mexe com a mão, né? São vários tipos. Com certeza você já viu alguém com esse tipo, né, de movimento repetitivo. Esse movimento repetitivo faz parte também, é como se ele estivesse acumulando um comportamento, entende? É como se ele estivesse fazendo aquilo para aliviar uma ansiedade, um nervoso. E normalmente quando as pessoas estão muito nervosas e ela tem toque, ela faz isso mais ainda, né? Ela repete mais ainda. Então, às vezes a pessoa mexe assim, muito na mão. Aí você pode pensar, mas os autistas têm isso, né? Toda criança autista tem movimentos repetitivos involuntários. É diferente, tá? O movimento repetitivo involuntário do autista, ele tem um contexto neurológico, e aí a gente poderia falar um outro dia sobre isso. É diferente do toque. O toque é um movimento que alivia a angústia. Depois que ele faz aquilo, ele se sente melhor. É como se ele estivesse mais confortável depois desse comportamento. Então, vamos lá. Então, quais são os 5 tipos, então, de toque mais comuns? Então, primeiro é o de contaminação, né? Depois vem o toque de higiene, né? Que é o de acumulação. Depois vem o de a dúvida, de verificação, de checagem, né? Que é aquele de verificar se está tudo fechado, se está tudo certo. Depois vem o de pensamento repugnante, de nojo, de aversão, né? Ou de agressão, ele está junto com isso. Xingamentos. Depois vem o de simetria, tudo na ordem, tudo organizado, as cores, né? E depois vem o de acumulação, que dentro da acumulação pode vir também uma acumulação de comportamento, que seria até movimentos repetitivos, ok? Então, gente, isso é importante ou não é? Né? Com certeza você já viu isso, né? De 10 a 40% dos casos, né, de pessoas que têm toque na infância, pode ter sido hereditário, esse aí de acumulação e de síndrome de Tourette. Então, a síndrome de Tourette, então, pode ter tiques verbais também, né? Que pode ser palavras obscenas, né? A pessoa pode falar palavrões, constantemente ela fala, né? Em público, em qualquer lugar. Então, assim, é constrangedor, né? Normalmente as pessoas ficam incomodadas, os familiares, né? Por causa disso, né? Isso são casos mais graves, tá, gente? Chega até a ser um pouco neurológico também. Então, o transtorno obsessivo, da personalidade obsessiva compulsiva, é o jeito mais leve do toque, do transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então, de um traço, ele se torna um sintoma grave. Então, é como se a pessoa tivesse um eu necessitando de regras, né, de um ambiente social muito restrito. São pessoas que sofrem muito socialmente. Por quê? Porque elas evitam estar, sei lá, em algum lugar. Quando são crianças, elas não pisam na linha, né? Às vezes elas não pisam, não bebem copo de vidro, não come com um talher, não come com não sei o que, não vira a colher de um jeito. Então eles têm assim um monte de maniazinhas, né? Tem um monte de viciozinhos. E o toque também, ele pode ter um prejuízo no desempenho profissional também, tá? Então existem assim várias, digamos assim, o comportamento do toque, ele é muito amplo, né? Pega assim várias áreas, e isso prejudica muito o indivíduo. Então, primeiro, o comportamento dele, ele é diferente, ele é bem acentuado do toque de personalidade. Ele também começa, por exemplo, um indivíduo que trabalha, né, compulsivamente, por exemplo, horas sem descansar, esse é um traço do toque. Então, provavelmente ele tem uma obsessão, e a obsessão dele é: eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso produzir, porque senão eu não vou ter dinheiro, senão eu vou ser mandado embora, entendeu? O pensamento, a obsessão que vem. Aí o comportamento qual que é? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aí, se ele não trabalhar, ele se sente angustiado. Quando ele trabalha, ele se sente melhor, né? Então, a pessoa,
ela busca sempre uma perfeição. Aí você pode dizer, mas isso é excelente no trabalho, né? Eu que quero ter um funcionário obsessivo, né? Sim, eu tinha um professor que dizia, né? Todo mundo quer um obsessivo perto de si para fazer um serviço para ele, né? Por quê? Ele acha que aquilo é uma virtude. Ele desempenha bem o trabalho, só que ele sofre por causa disso, né? Ele demanda muita energia, ele fica muito cansado, né? É muito desagradável isso. E ele sente que esse pensamento é desagradável, que ele exagera, e ele fica muito incomodado com isso. Ele se sente muito mal, ele se sente incompetente, incapaz de se sentir melhor, de aliviar aquilo, né? Por exemplo, uma dona de casa que tem, por exemplo, toque, né? Se ela tiver traços, né, ou tiver só uma personalidade obsessiva, ela é uma mulher virtuosa, caprichosa. Mas se ela tiver toque, é uma mulher que causa um inferno na família. Porque ninguém pode deixar um cabelo no chão, ninguém pode tirar nada do lugar, entendeu? Ou ela é de acumulação, guarda muita coisa, ou ela é de ordem, ela é de limpeza. Então, assim, ela causa um desconforto na família inteira por causa disso que ela tem. E aparentemente é uma virtude ser limpa. Mas se ela fizer isso excessivamente, isso vai prejudicar no casamento, vai prejudicar em todas as áreas. Se o indivíduo... Amanda tá dizendo que isso é muito sofrido, e é mesmo, a pessoa se incomoda muito com esse sintoma, porque às vezes ela pode pensar assim, caramba, por que esse negócio fica na minha cabeça? Por que eu não esqueço? Por que eu não deixo isso pra lá, igual todo mundo faz? Eu não consigo deixar o quadro torto, eu não consigo deixar a pia suja, eu não consigo deixar... No dia que ela conseguir deixar um pouquinho, significa que ela tá melhorando, tá bom? Então, o papel, dessas pessoas na sociedade, ela tem um repertório pobre. Então, socialmente, ela é menos sociável do que as pessoas que não têm esse transtorno. Por quê? Porque às vezes, ela fica presa dentro de casa. Ela demora nos rituais de limpeza, sei lá, de checagem, entendeu? Então, ela perde muito socialmente, né? Então, é importante que o terapeuta trabalhe esse comportamento, esse repertório de pensamento que incomoda, né? Então, o padrão de comportamento precisa ser trabalhado, tá? O toque em crianças e adolescentes existe, né? De 2 a 3% dos adolescentes nos Estados Unidos possuem obsessão e compulsão. Já chega a 4% em outros países, tá? Então, isso é muito frequente. As compulsões e as obsessões nos adolescentes são muito frequentes e pode levar até 10 anos para se manifestar. Então, quando você olha uma criança que fica organizando, você fala, não, é o jeitinho dela. Às vezes leva até 10 anos para que a família entenda que aquilo realmente é um sintoma agora e precisa ser trabalhado, que prejudica o trabalho. É aquela criança que faz uma tarefa de casa e apaga até o caderno rasgar. Ela não aceita a letra torta, o número torto, sabe? Não sair da linha, e ela fica nervosa e irritada quando as coisas não é do jeito dela, tá? Algumas crianças também podem apresentar, eu não quero comer isso, né? Eu não como beterraba porque é sujo, é vermelho, eu não como isso porque é marrom, parece, né, cocô, sei lá, né? As crianças, elas têm umas manias, eu não como isso porque isso é verde, eu não como porque tá quente, porque tá frio, só come de um jeito, só se colocar em tal posição. As crianças, elas têm essas maniazinhas, mas isso não é um sintoma ainda, né? Só é um sintoma se isso perdurar por muito tempo e isso for muito sistemático. Então, crianças que querem tomar banho, não, só posso tomar banho, só posso me secar com a toalhinha tal, só posso se for tal sabonete, se não for aquele sabonete, ele começa a chorar, espernear, gritar. Aí o pai, ai, que mania, que bobeira, dá uns tapas na criança. A criança engole aquilo e passa, mas ela continua com isso, né? Se for um sintoma. A partir de 6 anos, é comum as crianças brincarem em grupos. E aí tem as regras. E se ela tiver toque, as regras têm que ser seguidas ao pé da risca. Ela não aceita uma flexibilidade, ela é inflexível.
tem que ser desse jeito, tem que ser assim, se não for assim, não vamos brincar. Ela é bem rígida e pode até bater nas outras crianças para que as regras sejam obedecidas, né? Então, assim, algumas superstições também, vocês já viram criança assim que tem superstição? Ai, tem que pôr a cadeira para não sei o que, tem que fazer, ai, tem que dar 3 pulinhos, ai, tem que fazer não sei o que, sabe? São superstições e crendices que às vezes os adultos levam isso até a vida adulta, acreditando que é o melhor, que é assim e tal, né? Então, assim, realmente causa esses rituais e superstições, realmente é um desconforto imenso para a pessoa que passa por aquilo, e a pessoa fica angustiada, ela cresce com isso na cabeça dela, e a frequência, isso vai se intensificando, isso vai ficando cada vez mais forte até ela se tornar jovem. E quando ela se torna jovem, normalmente isso fica mais grave. Como que você sabe se uma criança ou se um adolescente já tem o toque ou não? Se a faixa etária é importante, né? Começa cedo as características, né? As obsessões, né? As compulsões, o comportamento da criança, normalmente ela repete aquilo com mais frequência, a intensidade, ela chora, se angustia compulsivamente se não for daquele jeito. Então você percebe que ela fica muito presa a essas coisas. Agora eu vou dizer um alerta aqui para você que é pai e mãe. Se o seu filho e a sua filha sempre foi de boa, largadinho, né? Até assim, pisava no chão, na sujeira, não ligava. De repente, ele passou as férias na casa da avó, na casa do tio, sei lá, e ele voltou todo sistemático, né? Todo cheio de regras. Mudou o comportamento dele totalmente, cuidado. Crianças vítimas de abuso sexual, né? Elas mudam o comportamento e é muito comum elas se tornarem obsessivas compulsivas, né? E às vezes é por aversão, pensamento repugnante, e também pode ser por contaminação. Então elas ficam se limpando, se lavando, tomando banho, se esfregando, né? E às vezes elas até se machucam, né? Tiram sangue da mão, da perna, do corpo, né? Um paciente que eu atendi, ele vinha com a pele, né? Faltando pele, pedaços da pele dele, de tanto que ele se machucava no banho. Ele demorava 40 minutos se ensaboando, se esfregando. Não tem pele que sobreviva, né? Então, gente, o diagnóstico, para você fechar um diagnóstico de toque, a gente não fecha em crianças normalmente, né? A gente só fecha da adolescência para frente, né? Só se for um caso muito, muito grave. E normalmente essas pessoas têm que ter a obsessão, que é o pensamento, e a compulsão, o comportamento. Isso tem que ser extremamente incômodo para a pessoa, para a gente poder fechar um diagnóstico. O diagnóstico sempre é fechado clinicamente, isto é, não tem remédio, né? Não tem essa assim, vou fazer um exame, né? Eu não sei se a doutora Rosana, né, se já existe algo novo, mas até o ponto que eu estudei não tem, né? É feito simplesmente de forma clínica, isto é, o relato do paciente, o paciente vai contando como que é a vida dele, né? E aí a gente vai percebendo que é já um sintoma, já é uma patologia, porque aquilo incomoda muito a vida da pessoa. Ai, a Shirley Borrelli, que saudade de você, querida. Uma saudade mesmo, né? Acho que estão nos Estados Unidos, eu imagino. Gente, então assim, o toque, ele é extremamente incômodo. Quais são, então, as características? Primeiro, é grave, né? Ele tem, assim, um comprometimento grave na vida da pessoa. A idade é sempre jovem, começa na juventude. Dificilmente, apesar de 70 anos, vai desenvolver toque. Não existe, pelo menos eu nunca vi. Pode ser que sim, mas não é comum. O comum é na juventude. E os sintomas já vêm já ali na puberdade, né? Às vezes até antes, com 2 aninhos já pode aparecer. A comorbidade, então assim, é comum quem tem toque apresentar outros sintomas, como por exemplo, transtornos alimentares, compulsão alimentar, né? Pode ter anorexia, bulimia, pode ter aquelas pessoas que, sabe, aquelas compulsões por exercícios, né? Por fazer ginástica, também pode ter.
pode ser muito impulsivo também, pode ter esquizofrenia junto, depressão, pode ter ansiedade junto, transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. E aí, gente, é amplo, né, a comorbidade que essa pessoa pode ter, né? Então, gente, existe um contínuo. Normalmente começa suave, essas obsessões, a pessoa não consegue se libertar, isso vai ficando tão forte, tão invasivo, que ela pode apresentar tiques, né? Ou pode apresentar comportamentos para aliviar essa ansiedade. E isso é tão forte, é mais forte do que ela pode suportar. O diagnóstico tem que tomar cuidado. Muitas pessoas, só porque alguém organiza, ele tem toque. Não, gente, o toque é grave, né? É um transtorno grave. Então, assim, às vezes a pessoa é só organizada, ela tem um traço de personalidade limpa, de perfeição, não tem problema, é saudável. Às vezes ela tem um transtorno de personalidade, quer dizer, de um pouquinho mais sério, mas ainda não compromete tanto, né? E às vezes é necessário a medicação. O autismo também, às vezes, se confunde com isso. O pânico, né, também pode ser comorbidades associadas ao toque. Às vezes também, gente, quando as crianças estão gritando, por exemplo, ela vai para a escola e fica agarrada na mãe, né? Eu quero a mãe, eu quero a mãe, eu quero a mãe. E gruda na mãe, aquele desespero. Aí, às vezes, as pessoas pensam, essa ansiedade de separação, ou será que é um toque, né? Ela tem toque, ela tem o medo da ausência dos pais, né? Medo que esse pai morra, que essa mãe morra, entendeu? Lembra que um dos tipos de toque é esse, o de checagem, né? Não, eu preciso ver minha mãe, eu tenho que ter certeza que ela tá aqui para mim ficar tranquilo, entende? Então isso, assim, às vezes a gente precisa olhar direitinho essas crianças com pensamentos obsessivos, né? Sei lá, de tragédia, exagerados. Pode ser que seja confundido com outras patologias e não é. Então, algumas peculiaridades aqui do transtorno obsessivo compulsivo que vale a pena. Surge bem cedo, né, como vocês viram aí, desde pequenininho, né? Quando a gente vai atender alguém com toque, normalmente os pais dizem, não, ele é assim desde pequenininho. Nós, desde pequenininho, eu organizava os brinquedinhos, eu achava tão bonitinho, né? Eu organizava por tamanho, por cor, era lindo isso, né? Mas assim, pode ser já sinais de que a pessoa não tá legal. Aí você pensa assim, mas eu queria tanto me aproveitar disso no trabalho, é excelente. Se você tem isso, trabalhar com química, com números, né, em banco, excelente, vai se dar super bem. Porque você gosta de detalhes, né, de organização, isso é ótimo. Então, isso flui, né, normalmente vai piorando, vai se tornando cada vez mais grave, tem outras comorbidades. Normalmente a pessoa tem vergonha, ela se sente assim, ela sofre com isso, ela tem vergonha de falar para os outros. Às vezes ela esconde isso dentro de casa, ninguém sabe, só a família, né? Ela guarda isso a 7 chaves. Às vezes o paciente fala isso só na 4ª sessão, né? 5ª sessão, você fala, nossa, agora você veio falar isso depois de tanto tempo, né? Aí podia ter dito, né? Mas às vezes a pessoa tem vergonha, porque ela sabe que aquele pensamento, que aquela ideia recorrente, invasiva na cabeça dela, aquilo não é normal. Então ela fica desconfortável, né? Ela sabe que aquele pensamento é invasivo, irradiante, vai tomando conta de tudo e vai controlando ela, que ela não consegue se libertar. Mais ou menos, normalmente a gente recebe no consultório pacientes com mais de 30 anos, normalmente 27, 30 anos para frente, com esses sintomas. Por quê? Porque normalmente eles não vão antes, né? Eles não vão. Só quando eles começam a sentir a qualidade de vida bem prejudicada é que eles procuram uma ajuda profissional. Algumas coisas assim importantes, as consequências do toque. Quais são? Primeiro, diminui a autoestima. Quem tem toque se sente inferior a outras pessoas, porque elas ficam pensando, todo mundo consegue deixar uma coisa bagunçada e eu não. Eu tenho que arrumar, eu tenho que organizar, eu tenho que guardar, eu tenho que acumular, eu tenho que checar, sabe? Dependendo do toque que ela tem, ela se sente muito incomodada, ela tem uma baixa autoestima, ela se sente inferior. Outra coisa, prejuízo na vida escolar, né? E acadêmica. Porque são pessoas que têm, às vezes ela se perde para fazer uma introdução.
Todo mundo já terminou a prova, a pessoa ainda está ali no título. Porque a resposta tem que ser perfeita, porque a resposta não pode errar, porque a resposta não pode ter erro nenhum, porque ela não pode, ela tem que acertar, porque tem que estar completa a resposta, aí ela se torna prolixa. O professor já avisa, para os obsessivos aí, viu? Eu quero uma resposta curta, objetiva. Normalmente eles têm muita dificuldade na vida acadêmica, né? E pode, às vezes, até ir mal na escola, sendo que a inteligência, a parte cognitiva é perfeita, né? Outro prejuízo também na vida profissional, né? Às vezes a pessoa tem prejuízos profissionalmente, por quê? Porque ele tem medo de aspirar a carreiras superiores, sei lá, cargos melhores, porque ele não se sente capaz, porque para ele tem que estar perfeito. Todo mundo faz de qualquer jeito, às vezes, e ele, tá bom, né? Os outros, tá bom, o chefe diz, tá bom, mas para ele não, né? Para ele não, né? Então, assim, isso é importante, né? Outra coisa são os prejuízos familiares. Porque a família fica entediada com aquilo, né? Não pode pisar, né? A pessoa, é como se fosse assim, olha só, uma mãe que tem toque chega em casa. Tá todo mundo à vontade assistindo TV, né? O pé no sofá, né? O pacote do lado de salgadinho comendo, assistindo TV, todo descabelado, né? Assim, bem à vontade. Aí a mãe, obsessiva, compulsiva, chega, né? O quê? Essa casa desse jeito? Olha esse pé no sofá, olha essa bagunça, olha esse salgadinho aí sujando a cama, olha esse pé sujo no sofá, no lençol, e papapá, esse cabelo sujo encardido, eu tô sentindo cheiro, não sei o quê, entendeu? Então, assim, a casa fica um clima pesado, né? Porque essa pessoa chega de forma angustiada, ela se incomoda demais com a sujeira, com a fora de ordem, tal, com esses detalhes. Então a vida familiar pode ser um pé de guerra, principalmente se ela tem adolescentes, né? Se existe adolescência, porque o adolescente tem a fase dele bem assim, à vontade, né? Laissez-faire, deixa estar para ver como é que fica. E aí não se dá bem com uma mãe que tem obsessão, tá? É claro que o adolescente, ele precisa de regras e de limite. É um momento importante, mas a gente tem que saber dosar isso aí, tá? Um prejuízo também na vida afetiva. Essa pessoa tem dificuldade de amar alguém, porque ela tem que ser perfeita. Para ela ser perfeita, como que ela vai aceitar alguém? Os outros também não são perfeitos. Ela vai achar defeito em tudo, nela e nos outros. Então nada tá bom. Aquele rapaz era tão bonzinho, mas aquele rapaz era bom, por que você não casou com ele? Não, porque ele era isso, porque ele era aquilo. Sempre acha um defeito. Quando as coisas estão indo bem no trabalho, ela larga, porque estava bom, e o medo dela não atender as expectativas, né, dos outros. Então tem esse prejuízo na vida profissional, na vida afetiva, na vida social, porque ela se tranca dentro de casa, fica lá fazendo os rituais dela, né, e a limpeza e não sei o que, e organização, e ela não tá boa o suficiente, não tá magra o suficiente, sabe? E aí pronto, não sai de casa. E nos relacionamentos, no geral, com amigos também, né, fica tudo prejudicado, né? Essa pessoa pode sofrer muito, e isso tudo depende do grau do toque que ela tem, né? Se ela tem sintomas mais leves, aí ela até disfarça, né? Ela usa isso a seu benefício. Então, o bem-estar físico dessa pessoa também pode ser prejudicado, né? Porque ela tem mania de limpeza ou de doença, entende? Então, ela pode começar a tomar remédio demais, pode se limpar demais e pode se machucar também. Dificuldades de atividade de lazer, né? Que pena, né? Porque o obsessivo compulsivo, ele tem dificuldade de se divertir, porque a diversão é algo leve, né? É sem controle, né? É uma curtição. Já o toque não, quem tem toque tem que ser tudo planejado, tudo calculado, friamente, né? Planejado nos mínimos detalhes, e se algo sai do que ele planejou, ele já fica nervoso, irritado, né? Então ele não curte o passeio, ele não curte os momentos de lazer em família, né? Às vezes adolescentes, né, que tem uma mãe com toque, ele já fala pro pai: não vamos levar a mãe não, né? Ou mãe, não vamos levar o pai não, porque o pai lá vai achar defeito em tudo, entende? Então os filhos de quem tem toque sofrem, porque eles ficam sempre tentando agradar esse pai ou essa mãe, né, esse progenitor que tem o toque, e nunca é suficiente.
Gente, vale a pena a gente passar rapidinho sobre a qualidade de vida de quem tem transtorno obsessivo compulsivo. 26% desses pacientes, eles têm uma péssima qualidade de vida. Olha que pena, hein? 70% tem dificuldade nos relacionamentos conjugais. É muito alto, né? 70% de quem tem TOC pode apresentar dificuldade nos relacionamentos conjugais. Tudo depende do grau, tá? 63% tem dificuldade na socialização, nas amizades, né? Nos passeios, né? Nessa parte de lazer. 60% apresenta dificuldade no trabalho, na permanência no trabalho, ou um desempenho satisfatório para ele no trabalho. Às vezes o chefe adora, mas ele quer fazer sempre algo melhor. 59% pode apresentar problemas no estudo, na área acadêmica. 58% pode sim, ter problemas familiares, né, em rituais. Gente, na parte acadêmica, aqui vale a pena dizer, eu tive uma paciente na faculdade que ela... Acho que, não foi na faculdade, foi num curso de especialização. Ela nunca terminava a monografia e os trabalhos dela, porque ela sempre achava que não estava bom, tinha que refazer, todo mundo entregava, o professor corrigia, e ela estava lá refazendo. Olha que coisa ruim, né? Isso é péssimo. 57% dessas pessoas já pensaram em suicídio. Olha que coisa grave. É claro que nem todo mundo que tem TOC vai pensar em suicídio. Ele só vai pensar se ele tiver também a depressão, né? Se ele tiver, por exemplo, borderline, que foi o que a gente falou semana passada. Entende? Então, assim, não basta ter só o TOC para pensar. Ele tem que ter outras comorbidades, tá? 12% já tentaram o suicídio, né? De quem tem TOC no estado mais grave, tá, gente? Aí já um TOC grave, crônico, né? Então, o TOC, ele é muito importante para a qualidade de vida. Normalmente, as pessoas que têm TOC, elas não acham que elas têm uma qualidade de vida. Na Alemanha, foi feita uma comparação, um estudo na Alemanha, feito em 2005, se eu não me engano, foi feito um estudo ali, falando sobre a esquizofrenia e o TOC. E sabe o que perceberam? Que é pior o TOC no social, no bem-estar psicológico e na qualidade de vida. Pior do que o esquizofrênico. O esquizofrênico curte a vida, ele não tá nem aí. Já o TOC sofre com cada coisa, né? Foi feito um outro estudo na Espanha, né? E deixa eu só voltar aqui na esquizofrenia. Por quê? Porque o esquizofrênico, ele não sofre com a loucura dele, com aqueles momentos assim, de delírios e alucinações. Já o TOC sofre, é como se ele estivesse louco, só que consciente. Entende? Olha que coisa, né? Que sofrimento. Né? Na Espanha também foi feita uma pesquisa com as pessoas que têm TOC e dependentes químicos. Olha só! Não dá para comparar, né? Você pode pensar, imagina, dependente químico não se compara com quem tem TOC. Olha só, entre dependente químico e quem tem TOC, o que tem TOC tem pior qualidade de vida nos relacionamentos familiares, nas atividades diárias, né? Então, assim, é pior às vezes, né? Eu digo assim, na qualidade de vida, tá? O impacto, então, na qualidade de vida de quem tem TOC é muito ruim. E ele pode ser pior com a gravidade da doença. Quanto mais grave a doença, pior é a qualidade de vida. É bem verdade que algumas pessoas têm sintomas graves, mas conseguem, de repente, manter um papel social disfarçado. Por quê? Porque ela esconde de todo mundo. Só quem mora com ela é que sabe. Ela deixa lá, sabe assim, é um segredo de família. Ela guarda isso para ninguém saber, né? Então, às vezes, ela tem até uma parte social, ela se força, né, a ter uma parte social legal. O tratamento do TOC, normalmente é a psicoterapia, né? Tem que ter psicoterapia. Se não tiver psicoterapia, não dá. Além da psicoterapia, muitas vezes, que vai trabalhar os esquemas de pensamento errado, né, que a pessoa tem, as obsessões, né, os pensamentos de morte, pensamentos ruins que ela tem, que leva ela a ter um comportamento desagradável, inadequado socialmente. Então, assim, o psicólogo vai trabalhar isso.
E o que a medicação vai fazer? Vai diminuir a compulsão, isto é, o comportamento dela. Então, se ela tem um comportamento de lavar, checar a porta, verificar o fogão, né? Se ela tem de organizar, de trazer as caixas e guardar na casa dela, então a medicação vai diminuir esse comportamento, vai diminuir a ansiedade, então ela vai ficar melhor, mais tranquila. Olha que interessante. Então tem que ter os dois, né? Vários estudos foram realizados, a gente poderia ficar horas falando de pesquisas, vale a pena você entrar, se você tem toque, entra aí em alguns sites acadêmicos, né? Tem algumas pesquisas que a gente tem acesso em português, traduzidos de outros países, vale a pena a gente olhar e observar. Às vezes, pessoas, né, que passam o dia em hospitais psiquiátricos e têm toque, não melhoram. Então, às vezes, é melhor elas ficarem em família, né, com amigos, com família, no trabalho. Elas precisam estar em ambientes normais. Não é saudável quem tem toque ser internalizado, hospitalizado. Não é bom. Piora, porque aí ela fica pensando, né, e piora a compulsão também, o comportamento. Temi, ele fez uma pesquisa, né, algum tempo atrás, acho que em 2003, com respeito à paroxetina e à venlafaxina. E essas duas medicações, usadas aí mais ou menos por 12 semanas, melhora muito a qualidade de vida de quem tem toque. Então, quem tem transtorno de ansiedade, né? Quem tem transtorno de ansiedade obsessivo compulsivo, pode tomar medicação e vai ficar muito bem, tá? A paroxina ajuda bastante, a venlafaxina e às vezes alguns antidepressivos se for casos mais leves, tá? Então, assim, eu acho que é isso. Eu queria dizer só um pouquinho para vocês também a questão do impacto familiar, né? A família sofre muito de quem tem um toque, né? Porque é um impacto negativo muito grande, porque o comportamento, às vezes é um comportamento muito esquisito, a pessoa tem aquela rotina, né? Aquelas manias, aqueles vícios, às vezes o lazer não tem, a comunicação não é boa, a autoestima não é boa, às vezes a sexualidade é péssima, né, de casais com isso. Então, assim, o impacto é muito negativo para a família sofre muito com quem tem toque. Então, vale a pena levar essa pessoa para né, para ser avaliado, dizer para ela que isso que ela precisa ter compaixão dela, não precisa ter vergonha, né, nem precisa ter raiva dela mesma, que às vezes quem tem toque até se machuca, né? Se bate, se pune, porque ele não consegue se libertar daquilo. Então, vale a pena levar essa pessoa, toda a família, ter consciência disso e tentar ajudar, né? É desgastante demais, né? O impacto social é muito elevado, né? A reabilitação dessas pessoas, quando é grave o sintoma, é difícil, né? O terapeuta tem que ir junto, tem que acompanhar, às vezes tem que ir junto com ela em lugares que aparentemente tem sujeira, né? Sei lá, depende do caso, né? Então, assim, o acompanhamento médico é indispensável, tá bom? E eu quero dizer para você, se você tem esse transtorno ou você conhece alguém que tem, você precisa das gotas de sabedoria, né, de Deus, da Bíblia, para você se fortalecer e para você ter esperança. Mateus 5,48 diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, tudo que você vinha à tua mão para fazer, você deve fazer bem feito, mas lembrando-se que perfeito só um, né? A gente busca fazer bem feito, mas a perfeição cabe a Deus, né? Deus é o único que é realmente perfeito, né? Deuteronômio 18:13 diz: portanto, permanecei impecáveis perante o Senhor teu Deus. Deus quer que a gente esteja organizado, limpo, né? A gente não pode ir também para o extremo, né? Para desordem, para bagunça, né? Para sujeira, né? Existe algumas pessoas que têm toque de acumulação que não é limpa a casa delas. Todo mundo pensa: mas ela não tem toque? Por que ela não é limpa? Não é de contaminação, é de acumulação. Então ele junta sujeiras, lixo, às vezes, né? E é o contrário, né? Então isso incomoda bastante. Colossenses 3, 23, 24 diz: tudo o que fizeres,
faça com todo o coração, como ao Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, quando a gente vai fazer qualquer trabalho, né, na escola, com a família, a gente deve fazer com carinho, com capricho, mas lembre-se de amor. Não adianta você querer fazer tudo direitinho se você não tiver amor, porque aí você fica obsessivo, obcecado por aquilo, né? Salmos 31:14 diz: mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Se você pensa assim, Senhor, eu já tentei tanto, mas eu não consigo me libertar disso, Senhor, me ajude, confie no Senhor. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar a você aliviar esse comportamento, né? Às vezes a criança começa a compulsão antes da obsessão, mas no adulto não. A obsessão vem primeiro. Primeiro vem o pensamento, depois vem o comportamento. Isaías 12:2, olha que conselho lindo que Deus diz aqui, ó. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força, o meu cântico e a minha salvação. Então confie em Deus, coloque nele a sua ansiedade, né? Como diz 1 Pedro 5:7, né? Lança sobre ele toda a ansiedade e ele vai cuidar de você. Deus quer cuidar de você, Deus quer cuidar da sua mania. Deus quer aliviar essa sua ansiedade, né? Esse seu víciozinho, né? Essa sua compulsão, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que arrumar isso. Deus vai te ajudar. Deus quer te ajudar. Ele tem muito desejo de fazer isso por você. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você. Vamos orar? Querido Deus, querido Paizinho de amor, muito obrigada, porque o Senhor tem sido presente em nossa vida. Obrigado porque o Senhor é a nossa força, a nossa segurança, o Senhor é o nosso porto seguro, o Senhor alivia as nossas ansiedades. Queremos colocar nas tuas mãos todas as pessoas que têm, por um acaso, pensamentos obsessivos e às vezes tem que manifestar um comportamento para aliviar essa angústia, que o Senhor possa aliviar o sofrimento dessas pessoas, elas possam se libertar dessas patologias, desses transtornos que vieram depois do pecado. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê uma noite tranquila e na certeza de que o Senhor nos dará a vitória. Lhe pedimos por Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês e nos veremos na segunda-feira. Tá bom? Um abraço. Vamos continuar transmitindo por aqui, tá, gente? Pelo Facebook, que tá melhor do que pelo YouTube. Mas eu vou colocar lá amanhã, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.